Olá, gente! Estou aqui gravando esse vídeo para falar um pouquinho sobre a introdução alimentar. Como esse assunto é um assunto muito importante, porque assim, eu acho que na vida da criança é um momento marcante, porque uma das coisas que a gente mais faz durante a nossa vida é o momento de ter uma refeição, de se alimentar. Então, eu queria gravar esse vídeo aqui justamente para falar sobre esse assunto. Como a minha filha vai fazer 6 meses e eu vou precisar saber também um pouco disso para começar a introdução alimentar, eu quis gravar esse vídeo para compartilhar com vocês as informações que eu consegui. Então, eu tenho informações importantes que eu gostaria de compartilhar e eu vou começar aqui pela primeira, que é sobre a importância de manter o leite materno ou a fórmula que você esteja dando para o bebê, manter esse alimento como principal. A introdução alimentar, como o nome já diz, é uma introdução, então a gente tem que começar aos poucos, né? Então, por conta disso, o alimento principal precisa ser o leite. A gente não pode substituir o leite materno ou a fórmula pelo alimento. Ah, é porque eu vou dar uma fruta, então agora ela não vai mamar. Pelo contrário, a gente pode continuar com os horários da mamada normal, mas adequar um momento certo para oferecer uma fruta ou uma comidinha diferente. O que dá para ser feito é colocar uma fruta no intervalo entre uma mamada e a próxima soneca, por exemplo. E aí a criança não vai estar totalmente saciada, mas também não vai estar com sono, com muito sono, que pode atrapalhar a introdução alimentar. O segundo ponto é quando que eu posso começar a introdução alimentar? A introdução ela pode iniciar a partir dos 6 meses, acompanhada dos sinais de prontidão. Quais são esses sinais? Um deles é a criança conseguir se sentar. Quando a criança está perto dos 5, 6 meses, ela já começa a tentar fazer uma forcinha para ficar sentada. Quando ela consegue ficar sentada alguns segundos sem apoio na frente ou lateral, se ela conseguir sentar apoiando as costas somente, ela já pode começar a comer também. O outro sinal é ela levar objetos à boca. Então, a criança, para ela iniciar a alimentação, faz muito sentido que ela consiga trazer objetos até a boca, porque ela vai precisar fazer isso durante a introdução. Quando ela começar a aprender a comer, ela vai precisar fazer esse movimento. O outro ponto o outro sinal de prontidão é a criança conseguir não ter mais o reflexo de colocar a língua para fora. Tem um reflexo no bebê que ele fica colocando a língua para fora como se fosse, como se ele não quisesse mais mamar, por exemplo, ele põe a língua para fora. Então esse reflexo ele precisa ter sumido ou estar perto de não existir mais no bebê. E outra coisa também que o bebê precisa ter, né? Além de conseguir se sentar, ele precisa conseguir sustentar a cabeça e o tronco, que obviamente se ele está sentando, ele vai conseguir sustentar. De alguma forma, ele precisa conseguir ficar sentadinho para que você forneça os alimentos para ele. O terceiro ponto é a gente ter um local adequado, um local tranquilo para começar a introdução alimentar. Então, de preferência, que a gente não tenha muita coisa em volta para desmotivar a criança a comer. Então, de preferência que ela esteja na mesa, diante da mesa, né, numa cadeirinha diante da mesa, diante de algum lugar que a gente possa apoiar o pratinho, que ela tenha apoio para colocar a mão e pegar as coisas. Então, de preferência, um lugar assim, claro e tranquilo. Uma coisa também muito importante, que o bebê não esteja diante de telas ou diante de algum brinquedo, que o momento da refeição seja somente da refeição, para que ele já ganhe o hábito de que vai comer e aquele é momento somente de comer e se concentrar em saber os sabores, conhecer as novas texturas e ter esse momento como um momento realmente único e adequado. O quarto ponto é a gente não oferecer suco de frutas e alimentos industrializados.
Por que não oferecer sucos? É muito interessante essa questão, porque eu fiquei com muita dúvida também, né? A minha família, as famílias que eu conheço, costumam fazer um suquinho e oferecer para a criança, né? Depois que ela começa a introdução. Mas os médicos recomendam que a criança não tome o suco, porque o suco da fruta, ele acaba não contendo as fibras e os nutrientes necessários e importantes daquela fruta para o bebê. Então é muito melhor que você dê o morango para o bebê comer, ou que você coloque o morango num negocinho para ele poder sugar e comer de alguma forma as fibras daquela fruta, do que você triturar e fazer um suco, deixar só o líquido. Enquanto, por exemplo, o bagaço da laranja vai ser desperdiçado, é muito melhor que seja dado a fruta e não o suco. E os alimentos industrializados, como bolacha de maisena, suco de saquinho, nada disso pode ser ofertado, porque normalmente nos alimentos industrializados tem muito mais do que produtos naturais ali. Tem conservantes, tem sal, açúcar, tudo que o bebê não precisa, porque ele já vai ter tudo isso nos alimentos naturais, na comida fresca, do que sai da geladeira. Então é muito importante que a gente não forneça doce, principalmente nessa fase da vida, porque agora a gente vai estar formando todo. Eu vi um dia desses falando sobre as bactérias que ficam localizadas no intestino da criança, elas precisam ser bactérias fortes e saudáveis. Então, elas precisam conseguir defender o sistema imunológico da criança, ter um sistema imunológico forte. E para isso, a gente precisa cuidar disso de alguma forma. Pela alimentação é a melhor forma. Então, é muito importante que a gente não dê doce nem salgado para a criança por conta de não afetar a saúde futura da criança, ter diabetes, hipertensão. Então é mais por isso. Uma coisa também que a gente. Outro ponto aqui, que seria o quinto ponto, seria a expectativa. A gente alinhar as expectativas que a gente tem em relação a isso. Por ser um momento marcante, um momento único na vida do bebê, a gente não pode colocar ali expectativa de que ele vai comer tudo, de que ele não vai fazer cara feia, de que ele vai comer tudo e vai ficar tudo limpinho. Importante deixar a criança à vontade para comer o que ela conseguir comer. Se ela não comer nada, tudo bem, não precisa desistir e nem se desmotivar. O início da introdução alimentar, ela precisa acontecer aos 6 meses? Não necessariamente, ela pode acontecer aos 6 meses por conta dos sinais de prontidão da criança. Mas se mesmo aos 6 meses ela ainda não estiver preparada, basta ter um pouquinho de paciência que o momento vai chegar. Não precisa de se desesperar ou desistir. Obviamente, se tiver alguma dúvida mais crítica, a gente precisa correr para o pediatra para ter mais informações, né? Que é justamente o que eu faria e o que eu faço hoje. Se eu tiver alguma dúvida, eu deixo anotado e falo com a pediatra. Mas nesses casos, a gente só precisa ter a expectativa de que é um momento exclusivo ali do bebê e é que a gente não coloque muitas coisas ao redor dele, gente falando, para que ele realmente se concentre nesse momento e não fique afobado com a situação e com medo, né? Para a gente não traumatizar o bebê com a comida, a alimentação. O sexto ponto seria a paciência. A gente precisa ser paciente no sentido de que sujar, nesse momento, sujar a mesa, sujar o chão, sujar a roupa, é normal. Então, se você for dar o prato de comida, a criança bater a mão, jogar tudo no chão, paciência, é normal. Ela tá aprendendo, ela ainda não tem tanta coordenação assim com as coisas. E nem a gente também, é uma experiência nova pra gente, né? Pelo menos pra mim, que sou mãe de primeira viagem. Então, que esse momento não seja com a criança, com um pai ou uma mãe em volta, limpando tudo que a criança suja, mas deixar a criança à vontade para que ela tenha esse momento dela e depois a gente limpa. Depois que ela acabar, depois que você vê que ela não quer mais, que ela despertar uma vontade de não querer comer mais, então aí sim a gente pode fazer uma limpeza, trocar o babador, trocar a roupa, mas na hora que ela estiver comendo, deixar que a criança coma à vontade. Obviamente, se você
tiver num outro lugar e achar que não deve fazer sujeira, na introdução alimentar é importante que seja num lugar confortável e que ela possa fazer essa bagunça. Então é importante ter paciência nesse sentido. Outro sentido sobre a paciência é a gente saber que se a criança não comer hoje, não precisa deixar de oferecer aquele alimento. Então, ontem ela mordeu brócolis, hoje ela já não quer morder brócolis. Ela não gosta de brócolis. Não, a gente pode oferecer de novo o brócolis e talvez ela coma. A criança, ela vai formando o paladar. Então, é por isso que é muito importante a gente oferecer de tudo. Eu, por exemplo, eu não gosto de mamão de jeito nenhum. Mas é importante que eu ofereça o mamão para minha filha, porque talvez ela goste. E se ela não gostar, que ela saiba comer sem gostar, porque faz bem para a saúde, por exemplo. É óbvio, a gente não vai forçar a criança, mas oferecer. Ter ali disponível para que ela coma. É muito importante que isso aconteça. Então, sobre a paciência, é isso aqui que eu precisava falar. Agora, o próximo ponto, o sétimo, seria não bater os alimentos, não triturar os alimentos. A importância do bebê conhecer cada tipo de alimento, cada sabor e cada textura daquele alimento é essencial. Então, por exemplo, fazer uma sopinha e bater no liquidificador, isso vai dificultar um pouco o conhecimento dela sobre aquele alimento. Ela não vai saber o que é a beterraba, ela não vai saber o que é a carne, o arroz, ela não vai saber nada. Então, a sopa batida, ela se torna um alimento sem sabor nenhum, porque é um sabor que está misturado. Então, por isso a importância de deixar separado cada alimento. A batata de um lado, o brócolis, o arroz, o feijão, tudo separadinho para que ela sinta o sabor do feijão, do arroz, da batata, tudo separado. O oitavo ponto é a gente temperar a comida. Eu tenho visto bastante receitinha para fazer e muitas delas vão salsinha, alho, cebola, azeite, tudo que é natural. O que não é adequado é a gente colocar sal na comida, temperar com sal de jeito nenhum, porque a comida, quando a bebê começa a comer, nos alimentos já contém o sódio, que basta para o bebê. Ele não precisa de mais do que isso. Pelo contrário, se ele fica com muito sódio, alguma parte do organismo, que eu não sei especificamente qual que é, ela não vai conseguir filtrar de forma adequada a quantidade de sal que está sendo inserida ali. Então, é muito importante que a gente não coloque sal de forma alguma na comida do bebê. Então, sobre temperar, a gente pode temperar, mas sem exageros, com produtos naturais. Nono ponto seria a gente saber quais são as formas de fazer a introdução alimentar. A gente tem a forma BLW, que significa Baby Led Weaning, que é o desmame guiado pelo bebê. Ou seja, no BLW, a criança, o bebê, ela vai ser ensinada a pegar o alimento e levar à boca de forma independente. Não deixar a criança sozinha com o alimento. Pelo contrário, você vai estar junto, mas que a criança pegue o alimento sozinha e leve à boca. Existem formas de corte adequado para que a criança faça isso, para cada alimento. Depois é importante saber qual a forma adequada, por exemplo, de cortar uma banana, um morango, para que a criança consiga pegar e colocar na boca sem engasgar. Então, essa é uma das formas. A segunda forma é a forma tradicional, que é quando a gente amassa a comidinha, a gente oferece na colherzinha para o bebê. E a terceira forma é o modo participativo, que é a mistura dos dois. Então, a gente amassa também os alimentos, então eu vou amassar o feijão, amassar a batata e vou oferecer na colherzinha. E o brócolis eu vou cortar de uma forma que ela consiga pegar na mão e levar até a boca. Também é uma forma bem legal de fazer, e é a que eu pretendo fazer com a minha filha. Então, é isso, gente. Como eu vou começar a introdução no 6º mês, obviamente eu vou esperar a informação da pediatra, vou saber o que ela tem para me dizer em relação a isso, mas eu vou fazer a introdução e aí qualquer novidade, qualquer informação útil que eu tiver, eu vou trazer aqui para compartilhar com vocês.
Se você gostou desse vídeo, eu peço que você deixe o like para eu saber que tá gostando e que eu posso continuar. Se inscreve no canal, que é novo, mas eu vou tentar trazer sempre conteúdos legais pra gente. Conteúdos que me fazem ficar mais segura por ser mãe de primeira viagem. Então, eu convido vocês a se inscreverem no canal e compartilhar com as amigas de vocês, tá bom? Muito obrigada, fica com Deus e até a próxima.